E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre o formalismo hamiltoniano. Mas eu pretendo fazer nesse vídeo aqui uma introdução, de certa forma, motivacional, porque eu posso tomar como motivação principal do formalismo hamiltoniano simplificar as equações de movimento de um sistema. E no geral, quando eu tenho um sistema de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, eu posso transformar essas equações em equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, mantendo os dados iniciais, né? A gente vai ver como é que isso pode ser feito no caso simples, que é o nosso caso piloto do oscilador harmônico simples, certo? Então, vamos lá. Bom, então, vamos falar do formalismo hamiltoniano de agora em diante, até o fim desse curso pelo menos. Como eu falei para vocês na introdução, a gente precisa de uma motivação e, historicamente, a motivação para o formalismo hamiltoniano surge com Hamilton e Jacobi, que basicamente estudaram quais são as equações diferenciais de primeira ordem que estão por trás do formalismo lagrangiano e da mecânica clássica newtoniana. Mas a gente pode imaginar aqui pra gente que o que a gente quer com o formalismo hamiltoniano é escrever as equações de movimento de um sistema dinâmico como equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Essa motivação tem uma excelente justificativa, porque no geral equações diferenciais de primeira ordem são muito mais simples de resolver do que equações diferenciais de segunda ordem, que é o caso, por exemplo, da segunda lei de Newton. Então, o que a gente quer é simplificar a resolução dos problemas. Surpreendentemente, na maioria dos casos, equações diferenciais de segunda ordem podem ser transformadas num conjunto de equações diferenciais de primeira ordem. Vamos ver como é que isso é feito no caso do oscilador harmônico simples. O oscilador harmônico simples, a gente sabe que tem a seguinte equação: em uma dimensão, d2, dt2, posição x, mais ômega 2x igual a zero. É a equação que vocês já conhecem muito bem. Vocês também sabem que, como essa é uma equação diferencial de segunda ordem, nós temos condições iniciais. E eu tenho duas condições iniciais. Uma forma de determinar as condições iniciais é uma posição inicial e uma velocidade inicial, ou seja, eu posso estabelecer um x0, que é um x, em um tempo inicial qualquer, e eu posso estabelecer um v0, que é um x.0, que é igual à velocidade também nesse ponto, né, nesse tempo t0 da curva solução da equação. Mas eu também posso ter duas posições em tempos distintos. Essa segunda forma a gente tem trabalhado no formalismo lagrangiano, né? Quando vocês determinam a curva do sistema no formalismo lagrangiano entre dois tempos t0 e tf. E aí, no caso, eu tenho, por exemplo, uma posição inicial e uma posição final. Essas duas formas de determinar as condições iniciais do problema valem, e uma vez que eu escolho uma das duas formas de determinar, eu tenho uma solução única dessa equação. E aí vocês sabem também que a solução geral para essa equação aqui tem um A exponencial de i ômega t, então eu tenho exponencial complexa com um coeficiente, mais B exponencial de menos i ômega t. Essa é a forma mais geral possível da solução. Então a ideia aqui é a gente pegar essa equação e transformar a EDO de segunda ordem, falta um S aqui, em um conjunto de EDOs de primeira ordem. Por que um conjunto? Como eu estou lidando com um sistema físico, eu tenho que preservar as condições iniciais. Se eu preciso de duas condições iniciais para essa equação, eu vou continuar precisando de duas condições iniciais se eu tiver equações de primeira ordem. Portanto, no fundo aqui, eu estou procurando um sistema de duas equações de primeira ordem, porque equações de primeira ordem só precisam de uma condição inicial. Eu já encontrei um sistema de primeira ordem para essas equações aqui, lá para trás no vídeo em que eu resolvi essas equações aqui. Essas equações de primeira ordem são essas aqui: ddt, dxdt, mais ou menos i ômega x igual a zero. Essas duas equações aqui nós encontramos. Mas nós temos outras formas de fazer. Então eu vou propor
um outro sistema de equações. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou introduzir uma nova variável. Na equação de segunda ordem, a única variável é x, que depende de t. E agora eu vou introduzir uma nova variável, e essa variável, ela poderia ser a velocidade, mas eu já vou de cara introduzir a variável p, que é igual a mx ponto, que vocês já conhecem. Se eu introduzir essa variável aqui, essa equação automaticamente vai se tornar dp dt mais m ômega 2 x igual a zero, que no fundo é a forma da primeira lei de Newton original. Então aqui agora eu tenho duas variáveis, x e p. E eu poderia, a princípio, resolver essa equação para p. Qual que é a outra equação importante? É precisamente essa aqui. Então eu vou ter como equações, que é a equação dinâmica da segunda lei de Newton, e uma equação para x, que é igual a p sobre m. Então olha só que interessante, eu posso resolver essa equação aqui para encontrar p em função de x e t, e substituir aqui para encontrar x ponto. E, portanto, posso resolver o problema utilizando esta forma aqui. Então, essa equação aqui eu vou escrever como p ponto mais m ômega 2x igual a zero. E x ponto é igual a p sobre m. Então, essas equações aqui são equações para as variáveis p e x. Certo? É uma outra forma. E, portanto, aqui eu tenho duas equações de primeira ordem. Para eu resolver univocamente essas duas equações, eu preciso de duas condições iniciais. Uma condição para x e uma condição para p. A condição para p é a mesma condição para as velocidades. Então, aqui nós temos condições iniciais, serão x0 igual a x de t0 e um p0 que é igual a um p de t0, que equivale, claro, ao momento inicial do sistema, que está relacionado à velocidade inicial, certo? Essas são as condições iniciais para essas duas equações aqui. E agora, como é que eu resolvo essas equações aqui? Bom, tem várias técnicas. O que eu vou fazer é desacoplá-las. Então, eu vou pegar, resolvendo as equações de primeira ordem. Eu vou propor uma forma de solucionar, né? Eu vou pegar as duas equações, vou colar aqui embaixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, na prática, encontrar fatores integrantes. Eu vou pegar a equação para p e vou multiplicar por p. Vou fazer isso aqui. Quando eu faço isso, esse primeiro termo aqui, acontece um negócio muito familiar, né? Isso é p ponto, isso é d dt de 1 meio de p ao quadrado. Então, eu fico com este termo. Essa equação aqui, eu vou escrever da seguinte forma. mx ponto menos p igual a zero. Essa aqui é só a definição do momento. E eu vou multiplicar essa equação por x, dessa forma. Olha só que interessante, esse termo todo aqui também vira uma derivada temporal do tempo de 1 meio, e aqui agora x ao quadrado. Ah, professor, o senhor não desacoplou nada. É verdade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui embaixo por m ômega 2 e vou multiplicar aqui também por m ômega 2. E, portanto, como o ômega é constante, nesse exemplo, eu vou colocar todo mundo aqui para dentro. Então, eu fico com meio de m2 ômega 2 x2 menos m ômega 2 xp. Olha só, agora eu posso somar as duas equações. Eu somo essa equação com essa equação e, portanto, eu vou ter ddt de meio de p ao quadrado mais ddt de meio de m ômega 2 de m2 ômega 2 x2 igual a zero, porque esses dois termos aqui, ó, vão se cancelar. E, portanto, eu posso colocar, claro, todo mundo na mesma derivada. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é uma constante de movimento. Está relacionado à energia mecânica do sistema. Para eu relacionar esse cara à energia mecânica, basta eu dividir por m. Se eu dividir por m, pronto, eu tenho aqui a energia mecânica do sistema. Portanto, para eu descobrir qual é a trajetória do sistema, eu tomo essa equação aqui, certo? Com E constante e, claro, que a energia aqui é positiva definida, né? E cujo espectro vai de 0 a possivelmente infinito. Se eu dividir todo mundo por E, eu posso escrever essa equação dessa forma aqui. Então eu tenho um m ômega 2 x2 sobre 2e igual a 1. Essa equação aqui, também posso escrevê-la dessa forma aqui. Agora, esse cara eu vou
colocar assim. E essa equação aqui é uma equação de uma elipse no plano XP. É a equação de uma elipse. E aqui no caso, a elipse vai ter dois braços, né? O tamanho em P vai ser raiz de 2ME. E em X vai ser raiz de 2E sobre M ômega ao quadrado. Vamos fazer um desenho. Então o que acontece aqui de interessante é que a gente pode descrever o movimento do oscilador num plano PX, em que aqui nós vamos ter uma elipse. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma elipse. Essa elipse aqui, ela tem centro na origem. E eu tenho esse braço em X aqui, vamos colocar. Esse cara é a raiz quadrada. Estou escrevendo em LaTeX, né? 2E dividido por M ômega ao quadrado. E esse lado aqui é a raiz quadrada de 2ME. Maravilha. Eu não sei porque que sumiu esse eixo. Eu vou desenhar de novo. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2ME é esse braço. E a raiz quadrada de 2E sobre M ômega 2 é esse braço aqui. Então, vejam bem, como M é fixo no geral no oscilador e o ômega também é fixo, cada valor da energia me dá uma elipse diferente. Então eu posso ter um sistema de energia zero que está colapsado num ponto, ou seja, o oscilador não se move ali, e qualquer valor da energia me dá uma elipse diferente, como por exemplo, eu posso ter essa elipse azul aqui, por exemplo, como uma elipse para o mesmo sistema com energia diferente, com o mesmo M e o mesmo ômega. No geral, as proporções da elipse vão ser sempre as mesmas. Então, esse espaço XP aqui é chamado de espaço de fase do oscilador. Portanto, nós podemos descrever o oscilador em um espaço de coordenadas x e p. E esse espaço de fase do oscilador. Marque bem essa palavra, espaço de fase, agora vai ser o espaço que vai substituir o espaço de configuração na análise de qualquer sistema mecânico no formalismo hamiltoniano. Então, o que a gente vai fazer no formalismo hamiltoniano em geral é descrever os sistemas em coordenadas generalizadas e momentos. A gente vai ver no próximo vídeo como isso é feito. Nós também poderíamos, só por questão de completeza, em vez de utilizar o momento, que é a massa vezes a velocidade, nós poderíamos simplesmente usar a velocidade. Ou seja, nós também poderíamos utilizar as variáveis x e v igual a x ponto. E as equações de movimento seriam muito parecidas, né? Aqui no caso, eu não teria uma diferença física nenhuma. A única diferença é que eu teria um v ponto, aqui eu não teria o m, e aqui eu teria x ponto igual a v. E nessas variáveis, ou seja, x e v, o plano xv é denominado espaço de estados oscilador. Só que nós vamos ver no próximo vídeo que definir espaços de estados não tem a mesma vantagem de definir espaços de fase. E o que pode parecer no oscilador uma questão só de uma constante m a mais, no geral, em sistemas mecânicos, espaços de fase e espaços de estados são diferentes entre si. Eu vou ensinar vocês a definir esses estados a partir das equações de Euler-Lagrange. Pelo menos dentro do oscilador, a grande vantagem de utilizar o espaço de fase ou o espaço de estados, tanto faz, é descrever o movimento através de curvas no espaço XP ou no espaço XV. E tem uma coisa muito interessante que acontece, que para cada valor das constantes de movimento, aqui no caso única, E, as trajetórias nunca se cruzam. Ao contrário do que pode acontecer no espaço euclidiano ou no espaço de configurações. Bom, gente, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. A moral da história é que, na grande maioria dos casos em que eu tenho sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, eu posso fazer uma redução da ordem dessas equações, portanto, facilitando a resolução dessas equações e a análise de diversas propriedades dessas equações para equações de primeira ordem. E essa pode ser tomada como uma motivação inicial para a gente estudar o formalismo hamiltoniano.
A grande questão do formalismo hamiltoniano é que quando nós começarmos a estudá-lo, nós vamos encontrar propriedades que nós não imaginaríamos obter com esse simples objetivo de redução da ordem das equações de movimento. Nós vamos encontrar uma dinâmica mais geral, rica, e que ao mesmo tempo é mais simples que a dinâmica do formalismo lagrangiano. Então a gente vai procurar ilustrar e exemplificar essa simplicidade do formalismo hamiltoniano mais adiante. Bons estudos e até o próximo vídeo.